estar abrindo a nossa Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Aqueles que podem se pôr de pé em referência à palavra de Deus. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entrañáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento, uma mesma coisa. Nada passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, enchendo na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto com o que fazer e efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos com a palavra de oração. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por mais um privilégio de estar aqui na frente para expor a sua palavra. Que o Senhor possa me usando, Pai, e que o Senhor possa estar cada dia trabalhando em nossos corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar esta noite. É interessante que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo esse trecho das Escrituras, e ao ler, pude tirar um ensinamento sobre estar no âmago da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas elas falam que estão na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Lógico, não são todas, mas elas não deixam Deus fazer a vontade dele. E podemos ver que a vontade que Deus tem para nós, muitas das vezes não é a vontade que nós queremos para nós. Ele age de uma forma que nós não conseguimos, muitas das vezes, entender.
mas ele age. Então aqui nesse versículo, capítulo, nós lemos até o capítulo 13, nós vamos, nesta noite, aprender um pouco de como estar no centro da vontade de Deus. De como estar no centro. Sem mais demoras, o primeiro ponto é ter um amor mútuo pelos irmãos. O versículo 2 diz assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, e tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento e uma mesma coisa. Creio que aqui, quando nós viemos ao culto adorar ao Senhor, creio que nós vimos e vemos e chegamos aqui ao local para adorá-lo com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, com o mesmo foco, que é o que? De honrar e agradecer o nome do Senhor Jesus, os irmãos, e também ser o que? Uma bênção para os irmãos. É interessante que o amor mútuo é a base do crescimento da igreja e também é a base do crescimento de um cristão. Porque nós vemos que Deus, ele sempre, desde lá de Gênesis, ele agiu com a raça humana com o quê? Com amor. Nós vemos lá quando Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor, Deus teve misericórdia, Deus teve amor para com eles. Aí ele foi lá, matou um animal, colocou uma veste neles. Lógico, eles teve a punição pelo erro, mas mesmo assim Deus não deixou de amar a humanidade. E com isso ele enviou Jesus Cristo. Ele entregou o seu próprio Filho para nos amar. A maior prova de amor que o mundo já pôde ver. E que já ouviu. Então, com isso, o apóstolo Paulo ele mostra aqui que nós temos que ter o mesmo ânimo e também o mesmo sentimento de uma mesma coisa. Na questão sobre o amor, a alegria de estar junto, a alegria de fazer a obra de Deus. Nós vemos Abraão, nós vemos Moisés, os profetas, Jeremias. Todos eles, se nós formos ver a história, eles teve sofrimento, teve momentos de dores, mas nós vimos, podemos ver, se ler a história, o amor que eles tinham para com Deus. E Abraão amava tanto a Deus que ele chegou a querer entregar o seu próprio filho. Quando Deus pediu, ele nem hesitou, ele nem pensou duas vezes. Deus falou, dá o seu filho, eu vou ali para sacrificar para mim. Ele não falou assim, não, Senhor, mas eu não, ele não pensou duas vezes. Simplesmente ele fez. O amor que ele tinha tanto a Deus, o amor que ele tinha para fazer a vontade de Deus, fez que a fé dele pudesse passar na mente dele, se eu sacrificar o meu filho, Deus vai poder ressuscitar, porque este é o filho que Deus preparou. É o filho que Deus me deu por promessa. Estar na vontade de Deus, quando trata de amor, é também se colocar, todas as vezes, no lugar de outro, e também atentar sobre as necessidades que Deus coloca em nossos corações para que nós possamos fazer a sua obra. Muitas das vezes, quando se trata sobre amor, nós vemos uma coisa meio superficial. Nós vemos o
o amor muitas vezes de irmãos para irmãos, pai para filho, mas o amor vai muito além do que isso. O amor, ele faz que nós façamos algo sem querermos em troca. É algo incondicional, sem querer, sem interesse, e sem pensar assim, vou fazer tal coisa e depois receber. Não. É algo simplesmente feito. Pela vontade de Deus e com amor. Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz, completai o meu gozo, completai a alegria para que sintais o mesmo, tendo o amor e o mesmo ânimo, sentimento e a mesma coisa. Aqui, quando se trata também essa questão de amor, nós podemos ver que Jó, ele mesmo na dificuldade, o amor e o temor que ele tinha para com Deus, em momento algum, ele blasfemou contra Deus, ou amaldiçoou, porque ele sabia que Deus estava no controle. Se Deus me deu bem, se eu recebi o bem, por que também não você recebeu o mal? Isso ele falou. Se eu vim para cá sem nada, eu vou voltar, eu vou morrer e vou continuar sem nada. Para estar no centro da vontade de Deus, nós temos que deixar o amor de Deus agir em nossas vidas e também nós temos que não só deixar agir, mas nós temos que transmitir o amor de Deus para as outras pessoas. E em segundo lugar, para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós temos que ser pessoas humildes de coração. O versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. É interessante que tem muitas pessoas, quando nós vamos conversar, vamos falar sobre um certo assunto, tem pessoas que já falam assim, eu já sei sobre esse assunto, transborda o que é arrogância, transborda aquilo, eu já sei, não precisa falar, tal. Mas é interessante que para nós estarmos na vontade de Deus, nós temos que ser humildes, ouvir e aprender, porque ninguém sabe tudo. E nós iremos morrer sem saber de tudo. A humildade não é sinônimo de pobreza. Muitas pessoas confundem, aquela pessoa é humilde, aquela pessoa é assim. Acho que porque a questão de humildade trata de questão de falta de valor financeiro. Mas a questão de humildade é a pessoa, como diz aqui o versículo, considerar a outro superior a si mesmo. Mas também não é aquela pessoa ter o complexo de inferioridade. Mas eu não consigo. Não é isso. A questão de humildade é a questão de saber ouvir, de saber agir. Da mesma forma que Jesus Cristo, ele veio aqui, ele considerou os outros superior a ele. Ele se fez humilde, se fez carne. Nós vemos aqui, decorrendo o versículo, aqui no versículo 7, diz assim, mas esvaziou a si mesmo, tomou uma forma de servo, fazendo semelhante
aos homens, e achando uma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tinha um livro, acho que até você tem ele ainda, né, fala sobre isso, sobre humildade. O verdinho, você lembra dele? Você tem. Tem até um livro, eu não lembro o autor, mas um livro que fala sobre humildade. Não sei se o senhor já chegou a ver também. É um verde, tinha em casa. E é interessante que ele trata sobre o caráter da pessoa, na questão de humildade, que nós temos que buscar aprender com os passos de Jesus. Jesus, ele esteve 100% no centro da vontade de Deus. Ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vemos pelo seu modo de agir, às vezes pelo seu modo de falar, o seu modo de expressar, e até mesmo na questão de humildade, quando ele ia exortar as pessoas. Como nós dizemos, dar broncas. E quando nós buscamos estar no centro da vontade de Deus, nós temos que deixar a arrogância de lado. Nós temos que deixar o nosso ego de canto. Deixar a sabedoria de Deus agir em nossas vidas. Deixar a palavra de Deus fluir em nossas vidas. Nós podemos ver na vida de Salomão, que é o homem considerado mais sábio da face da terra. Só com tanta sabedoria, ele não se tornou arrogante. Não, ele deixou a sabedoria de Deus agir na vida dele. Nós vemos pelas ações, pelos julgamentos que ele falava um pouco. Até um grande exemplo, quando tinha as duas prostitutas lá e teve filhos, ninguém sabia o que fazer, as duas teve filho e uma acabou perdendo o seu filho. A outra noite foi lá e catou o filho da outra e falou, pronto. Aí a outra acordou e falou, mas esse filho não é meu. É porque aquele jogo de empurra daqui, empurra dali, e aí ele falou, vamos levar o rei. Aí levou ao rei e perguntou para ele, para Salomão, e aí, qual que é o filho de quem? Ele, pega a espada lá, vamos cortar a criança ao rei. A verdadeira mãe já gritou em prantos, não faça nada contra a criança. Enquanto a mãe falsa diz, não, corte ele no meio. Simplesmente ele falou, tira o filho dessa mulher e dá para a verdadeira mãe. E o povo ficou maravilhado. Mas nem por causa disso, ele se deixou o ego dele sobressair. Porque ele estava no centro da vontade de Deus. E uma das coisas que ele pediu para Deus, para que Deus pudesse dar para ele sabedoria, para que ele pudesse guiar o povo de Deus no caminho certo, no caminho reto. Além de nós termos um amor, nós temos que deixar a humildade tomar conta de nós. Nós temos que deixar de querer glória aqui na terra e pensar na nossa herança que está lá no céu. Tem um versículo que diz, que agora eu não lembro, mas que ele fala assim, deixe que outros te louvem, mas não a sua própria boca. E ainda diz, aquele que quer ser o primeiro, será o último. Quem é o último, será o primeiro. Hudson Taylor, se você ler a biografia dele, ele foi um grande missionário.
lá na China, e ele teve um grande trabalho. O amor que ele teve pela obra, o amor que ele teve daquele povo que estava ao redor, que ele estava trabalhando, cada dia ele via o agir de Deus. Cada dia ele via a provisão de Deus. Para nós deixarmos Deus agir em nossas vidas, nós temos que deixar o nosso ego de lado. Esquecer tudo aquilo que nós sabemos e deixar que a sabedoria de Deus age em nossas vidas. Versículo 3 diz: nada passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere outros superiores a si mesmo. Para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós também devemos querer e buscar ter um coração igual a de Deus. Interessante que lá em Salmos 51:10, o rei Davi mesmo diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E aqui no versículo 5 de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo a semelhança de homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele já sabia qual era o seu fim. Ele sabia qual era o seu propósito nessa primeira vida que ele veio. Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele sabia que o objetivo era dele ser sacrificado. Mas nem por causa disso ele desagradou a Deus. Nós vemos aqui que ele foi obediente até a morte, e do versículo dá ênfase no final: em morte de cruz. Interessante que a morte de cruz, naquela época, era uma das piores mortes. Era um dos piores criminosos que morria crucificado. E Jesus estava disposto a obedecer a Deus em tudo. E nós? Até onde nós obedecemos a Deus? Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, quando nós buscamos se aproximar-se de Deus, quando nós deixamos Deus agir em nossas vidas, mesmo que tenha a tempestade, que nem aquela música de criança, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mesmo que venham as grandes tempestades, e a gente acha que nós vamos naufragar. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, tudo vai muito bem. E logo irá passar o temporal. Estar no âmago da vontade do Senhor Jesus tem que ser o nosso desejo, tem que ser a nossa
nosso prazer. Porque deixar Deus dirigir as nossas vidas é a melhor escolha que nós tomamos. Só que Deus, Ele não vai forçar, não vai querer pegar e falar assim, ô Jonas, vem cá que eu vou conduzir a sua vida, você vai andar por esse caminho aqui. Se você desviar, eu te puxo aqui de volta. Ele não vai nos forçar. É escolha. Usando o nome do Jonas, mas o Jonas da Bíblia, Deus tinha falado para ele ir para Nínive. E ele foi para onde? Outro rumo, foi para Tarso, querendo sair da vontade de Deus. Deus falou assim, ô Jonas, você tem que pregar para aquele povo. Resumindo a história, no fim ele acabou pregando, fazendo a vontade de Deus, pregando para aquele povo, aquela cidade. E toda a cidade se converteu a Deus. Toda a cidade se converteu. Então, para nós estarmos no centro da vontade de Deus, temos que ter um amor mútuo. Temos que ser humildes. Temos que ser obedientes a Deus. E buscar a Deus. E procurar ter um coração igual a de Deus. Porque o versículo 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, quando ele veio aqui na terra, se fez em carne, as mesmas paixões, as mesmas dores que nós sentimos, ele sentiu. Ou vocês acham que ele não sentiu dor? Lógico que ele sentiu. Aqueles pregos estavam cravando os seus braços, seus punhos. Daquela coroa encravada de espinho colocada na sua cabeça. Até interessante que um dos presos olhou para o lado e falou assim, você não é filho de Deus? Sai daí, e tira nós também. Vocês acham que Jesus não poderia sair dali se ele quisesse? Lógico que poderia. Ele ressuscitou Lázaro, ele andou sobre as águas, ele fez cegos andar, cegos enxergar. Ele fez surdos ouvir. E vocês acham que ele não poderia sair daquela cruz? Mas ele estava querendo fazer a vontade de Deus. E não a vontade que ele queria. E por fim nós vemos que o outro ladrão que estava sendo crucificado olhou para Cristo e falou assim, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Lembra de mim. E Jesus olhou para ele e falou para ele assim, ainda hoje, pode ter certeza que você vai estar comigo no paraíso. E Jesus cumpriu a vontade de Deus. Lembra? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E logo, passa o temporal, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E está vivo à destra de Deus. E com isso, trouxe a salvação a toda a humanidade. Obediência. Não adianta nós queremos questionar por que
Adão obedeceu? Porque ele poderia ter obedecido. Ele poderia ter feito isso. Mas temos que questionar a nós mesmos. Porque eu não estou obedecendo? Porque eu não estou no centro da vontade de Deus? O que me impede de estar no centro da vontade de Deus? Às vezes não precisa, às vezes não é nenhum desses pontos, às vezes é outra coisa que pode te atrapalhar, estar no centro da vontade de Deus. Mas se você quer ter uma vida diante de Deus, deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Ele estar no controle. A conclusão está no versículo 13. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. Os milagres aparecem. Diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua vontade. Porque Deus opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua vontade. A melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Deixar Deus ser o Senhor da sua vida. Aqui eu não estou dizendo na questão de salvação, mas ser o Senhor da sua vida. Deixar Deus dirigir a sua vida. Deixar Ele ser o dono da sua mente, dos seus olhos, do seu corpo. Então, finalizo com este versículo. Porque Deus opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade.